A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Diácono Dom Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do primeiro livro das Crônicas, do capítulo 21 ao capítulo 25. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. O recenseamento do povo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Porque procura isto o meu senhor? Porque seria isto causa de delito para com Israel. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. Era todo Israel 1.100.000 homens, todos que arrancavam da espada. De Judá 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe, e este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus. Por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer este negócio. Porém agora, se servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir. Destruindo a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira tua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembaiada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões, cobertos de sacos, se prostraram sobre seus rostos. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas que fizeram, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi que subisse para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. E subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu ao anjo. Com isso esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã. Então Ornã viu a Davi, saiu da eira e se prostrou perante Davi por rosto em terra. E disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: Toma-o para ti e faça o rei, meu senhor, dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo teu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocausto e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu, sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele guardou a sua espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir perante ele consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Capítulo 22. Preparativos para construir o templo.
E disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntasse os estrangeiros que estavam na terra de Israel. Ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de decoração para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância que não foi pesado. E madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeiras de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão meu filho ainda é moço e tenro, e a casa que há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para o nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância, antes da morte. Então chamou a Salomão seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho. E eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem tenhas pavor. Eis que na minha opressão prepararei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre e de ferro que não se pesou, porque era em abundância. Também madeira e pedras preparei, e tu suprirás o que faltar. Também tens contigo oficiais mecânicos em multidão, cortadores, artífices em obra de pedras e madeira, e todos os homens que são peritos em toda a sorte de obra, do ouro, da prata, do cobre e do ferro, não há conta. Levanta-te e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor? Porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Dispõe, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscares ao Senhor vosso Deus. E levantai-vos, edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se traga a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Capítulo 23. Davi nomeia Salomão rei. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel, o censo levítico e suas funções, e reuniu a todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas, e foram contados os levitas de 30 anos para cima. Foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Desses havia 24.000 para proverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvor, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, Zetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Raziel e Harã, 3. Esses foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaiate, Ziza, Jeus e Berias. Esses foram os filhos de Simei, 4. E Jate era o chefe, e Ziza o segundo. Mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos. Por isso, estes, sendo contados juntos, se tornaram uma só família. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado para santificar a santidade da santidade, ele e seus filhos eternamente, para incensar diante do Senhor, para o servirem e para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson foi Sebuel, o chefe. E quanto aos filhos de Eliezer, foi Reabias, o chefe. Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muitos. Os filhos de Izar foi Salomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foram Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. Os filhos de Quis, seus irmãos, os tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimó, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus
pais, chefes dos pais, conforme foram contados pelos seus nomes, segundo os seus chefes, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor desde a idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi: o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo, e habitará em Jerusalém para sempre. Também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus aparelhos pertencentes ao seu ministério. Porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima. Porque o seu cargo era assistir aos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmeras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, os pães da proposição, a flor de farinha, a oferta de manjares, os cuscurões não fermentados e as assadeiras, os tostados e todo peso e medida, e para estarem cada manhã em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde, e para oferecer os holocaustos do Senhor aos sábados, nas luas novas e nas solenidades, segundo o seu número e costume, continuamente perante o Senhor, e para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, da guarda do santuário e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Capítulo 24. Divisão dos sacerdotes. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar ministravam o sacerdócio. E Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-o segundo o seu ofício no seu ministério. E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo a casa de seus pais, 8. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E Semaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, os registrou perante o rei. E os príncipes de Zadok, o sacerdote, Aimeleque, filho de Abiatar, o chefe dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Dentre as casas dos pais, tomou-se uma para Eleazar e outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Joaribe, e a segunda a Jedaías, a terceira a Harim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Meamim, e a sétima a Racós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima a Joaquim, a 13ª a Rupá, a 14ª a Josebeabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Rezir, a 18ª a Rapis, a 19ª a Pitaías, a 20ª a Gisquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamu, a 23ª a Delaías, a 24ª a Mazias. Ofícios deste, no seu ministério, era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. E do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isias era chefe. Dos Isaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jate. E dos filhos de Hebron, Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, Jecameão o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica, Isias. Dos filhos de Isias, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jazias, Beno. Dos filhos de Merari, de Jazias, Beno, Soão, Sacur e Ibre. De Mali, Eleazar, e este não teve filhos. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jeramel, e os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Estes também lançaram sorte como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, Zadok, Aimeleque e o chefe dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Assim fizeram, tanto os pais principais como os irmãos menores. Capítulo 25. Nomeação dos músicos. E Davi, juntamente com os capitães dos exércitos, separou para o ministério os filhos de Isaf, de Remã e de Geduntum, para profetizarem com harpas, com alaúde e com saltérios. Este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf foram Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, o cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Quanto a Geduntum, foram os filhos de Geduntum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6, a cargo de seu pai Geduntum, para tanger harpas, o qual profetizava, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto a Remã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Hananias, Hanani, Eliata, Gidalte, Romante, Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maziote. Todos esses foram filhos de Emã, o vidente do rei nas palavras de Deus, para exaltar o seu poder. Porque Deus dera a Remã 14 filhos e 3 filhas. E todos eles estavam sob a direção do seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltério, alaúde e harpa,
tarefas para o ministério da casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob as ordens do rei, e era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram a sorte acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, José, a segunda a Gedalias, ele e seus irmãos e seus filhos, ao todo eram 12. A terceira a Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta a Isri, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta a Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta a Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima a Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava a Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12. A nona a Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima a Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima a Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima a Razabias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª a Subael, seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª a Matatias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª a Jerimote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª a Hananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª a Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª a Hanani, seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª a Malote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª a Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª a Rotir, seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª a Gidalte, seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª a Maziote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª a Romante Ezer, seus filhos e seus irmãos, 12. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa o Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal, para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado, cada irmão e irmã que entrou neste canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.